Capítulo 7. A religião distorceu a natureza de Deus. Estou convicto de que a religião é uma invenção de Satanás. Quando digo religião, não falo das diferentes crenças ou aspectos do cristianismo, mas de se aproximar de Deus com uma mentalidade da velha aliança, baseado nas obras. Se tentarmos nos relacionar com Deus baseados na lei, é porque caímos na religião. Um dos piores problemas da religião é que ela distorce completamente a natureza de Deus. E essa sempre foi a estratégia do inimigo desde o início da criação. Se estudarmos a fundo o pecado original no Jardim do Éden, descobriremos que a estratégia do diabo era o engano. Ele enganou Eva, fazendo-a acreditar que Deus não era bom e generoso como ele realmente é. Um dos maiores problemas em não compreender a nova aliança e a obra consumada da cruz é que acreditamos num Deus que, na verdade, é diferente do Deus da Bíblia. A bondade de Deus. Há apenas um Deus, e ele é incrivelmente bom, maravilhoso e ama profundamente todos os homens. Por terem lido a Bíblia da perspectiva da lei, em vez da obra consumada na cruz, as pessoas adotaram uma religião em vez de entrarem num relacionamento vivo com esse Deus maravilhosamente bom. Permita-me mostrar, através da Bíblia, que Deus maravilhoso é esse a quem servimos. Em Hebreus, vemos a motivação de Deus para estabelecer a nova aliança. Portanto, ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Hebreus capítulo 8, versículo 8 e 9. Na passagem acima, o Senhor nos diz que o problema não era a velha aliança, mas as pessoas. Veja o que diz o trecho, abre aspas, repreendendo o povo por suas faltas, fecha aspas. Deus poderia ter encarado da seguinte forma: já que o povo havia criado um problema, a culpa era totalmente deles. Então, eles é que precisariam encontrar uma maneira de resolvê-lo. Ele poderia ter-lhe dito que o problema era a iniquidade e a rebeldia deles e falado: eu falei de que maneira vocês devem se relacionar comigo. Agora façam. Mas em vez de ter essa atitude, Deus vai por outro caminho e faz uma nova aliança com o homem. Essa é uma das maiores demonstrações da bondade divina. E quando compreendermos que isso estava no coração de Deus desde a fundação do mundo, a alegria nos inundará. Algum tempo atrás, eu estava meditando no Salmo 139, no versículo que dizem: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 139, versículo 17 e 18. Deus não está irado com você, nem tem pensamentos maus a seu respeito. Ao contrário, eles são preciosos. Precioso significa altamente valorizado e conceituado. Os pensamentos de Deus têm a seu respeito. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito não são apenas altamente valorizados e conceituados, mas também são tantos que você jamais conseguiria contá-los. Davi era um homem que conhecia o deserto. Imagino que quando ele começou a meditar sobre a bondade de Deus e olhou para o deserto ao seu redor, onde não havia nada além de areia,
teve a impressionante revelação sobre os pensamentos bons que Deus tinha a respeito dele, comparando-os com a quantidade de areia que ele via. Só existe um Deus, e ele é incrivelmente maravilhoso. Como a religião distorce a natureza de Deus ao nos aproximarmos dele. É importante retirarmos todos os filtros religiosos que temos em nossa mente. Algumas pessoas acham que existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas Deus não se apresenta de uma forma no Antigo Testamento e de outra no Novo. O problema é que o diabo, através da religião, distorceu a natureza de Deus em nossa mente e coração. E assim enxergamos dois deuses diferentes. Um Deus que mudou no Novo Testamento, ou um Deus que mudou no Novo Testamento. Contudo, em Malaquias 3,6, lemos que Deus nunca muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se simplesmente aprendermos a ler a Bíblia sem nosso filtro religioso, descobriremos o Deus mais bondoso e maravilhoso que existe, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A sua forma de enxergar Deus, sua natureza e caráter determinará como você se relacionará com Ele e também como você acha que Ele se relaciona com você. Como nosso coração filtra tudo o que ouvimos, devemos garantir que ele não esteja obstruído com crenças religiosas que gerarão medo, justiça própria, condenação, julgamento e coisas do tipo. E ainda por cima nos transformarão em pessoas que estão convencidas de que são pecadores terríveis, ou em fariseus modernos, duas perspectivas pavorosas. A glória de Deus é seu caráter e natureza. No livro de Êxodo, há uma narrativa maravilhosa, na qual Moisés expressa seu profundo desejo de ver a glória de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, portanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo capítulo 33, versículo do 17 ao 19. Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas ele lhe respondeu de uma forma bem interessante. Deus lhe disse que faria sua bondade passar diante de Moisés e lhe proclamaria o nome do Senhor. Deus nunca disse a Moisés que ele não poderia ver a glória divina. Ao contrário, disse que revelaria sua glória através da revelação do seu nome. Na cultura hebraica, o nome sempre determinava a identidade. Ele falava da natureza e do caráter de uma pessoa. As pessoas têm várias ideias a respeito da glória de Deus. Normalmente, é preciso que haja alguma manifestação estranha, abstrata e sobrenatural para que elas acreditem que viram a glória de Deus. Mas nessa passagem, lemos que a glória de Deus é a sua natureza e caráter, que são revelados em sua bondade. Essa passagem ilustra perfeitamente como as pessoas normalmente leem o Velho Testamento através das lentes da Velha Aliança, distorcendo completamente a natureza e o caráter de Deus. Vejamos a glória de Deus revelada aqui. A glória de Deus revelada. Na passagem de Êxodo, quando Deus passou diante de Moisés, vemos seu caráter revelado em 7 atributos que expressam a glória divina. O Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso,
tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou. Êxodo capítulo 34, do versículo 5 ao 8. É surpreendente como as pessoas que leem a Bíblia com a mentalidade da velha aliança não enxergam a bondade de Deus em todo o Antigo Testamento. À medida que você estudar a história da Igreja Antiga e Moderna, descobrirá que ninguém jamais foi usado por Deus de forma significativa sem ter visto a verdadeira natureza bondosa e maravilhosa de Deus no Velho Testamento. Desde antes da fundação do mundo, o desejo de Deus sempre foi viver num relacionamento de intimidade, amor e cuidado com o homem. Ele sempre desejou que nos relacionássemos com Ele baseados no seu verdadeiro caráter e não no caráter distorcido com o qual a religião o retratou para nós. Se conseguirmos abrir os nossos olhos para ver a glória de Deus, não faremos outra coisa a não ser nos rendermos a Ele e adorá-lo. À medida que formos descobrindo esses 7 atributos ocultos, quero que você se lembre de que é assim que Deus se descreve para nós. A religião tem mentido para nós, tentando nos convencer de que Deus é um Deus bravo. Os 7 atributos que mostram a glória de Deus. Nos versos 5 a 7 de Êxodo 34, Deus começa a revelar a Moisés seu maravilhoso caráter e natureza. À medida que formos analisando esses atributos, eu lhe direi quais são seus significados originais em hebraico, para que você verdadeiramente consiga entender a glória de Deus. O primeiro atributo que Deus menciona é que ele é misericordioso, cujo significado é ter compaixão ou misericórdia. Bem aqui no meio do Velho Testamento, com um povo que vivia debaixo da velha aliança, Deus mostrou como ele realmente era. Devemos nos lembrar de que Jesus era a perfeita imagem do Deus invisível. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 15. E ao lermos os evangelhos, vemos um Jesus compassivo, que cuidava com ternura dos fracos, doentes, pecadores, rejeitados, mulheres e crianças. Ele era tão compassivo que em seus momentos de maior necessidade não se importou consigo mesmo, mas com os outros. O segundo atributo que revela a glória de Deus é que ele é piedoso ou gracioso. Essa é uma palavra hebraica muito forte e muito difícil de ser traduzida para a nossa língua. O significado mais próximo que podemos dar é ser bondoso, amigável e demonstrar favor. Quero que você pare e pense sobre qualquer ideia que você tenha tido a respeito de Deus ao ler a Bíblia através das lentes da religião. Deus nunca foi de outro jeito a não ser assim como Ele mesmo disse que é. Deus sempre será bondoso e amigável com você e sempre fará de tudo para demonstrar o favor dele sobre a sua vida. O terceiro atributo que mostra a glória de Deus é que ele é longânimo ou tardio em irar-se. Isso significa ser paciente, que não se irrita facilmente. Você consegue perceber como o diabo distorceu o caráter de Deus? Muitas igrejas pregam um Deus tão irado que está sempre tentando achar uma maneira de descarregar sua raiva sobre as pessoas. O próprio Deus afirmou que isso não é verdade. Em seguida, Deus se descreve como grande em beneficência, cujo significado é ter muita bondade e ternura. Outra vez, ao ler os evangelhos, você verá essa característica demonstrada de forma muito clara na vida de Jesus.
Ele era tão gentil e terno que as pessoas respeitadas pela sociedade eram magicamente atraídas a ele. As mães se espremiam para atravessar a multidão com seus filhinhos no colo, para que Jesus os tocasse e abençoasse. As prostitutas choravam aos seus pés, impressionadas com tanta bondade e ternura. Os pecadores, como os cobradores de impostos, que eram odiados pela sociedade, entregavam voluntariamente sua vida a ele e o seguiam. Nosso Deus é um Deus de bondade e ternura. Essa é sua gloriosa natureza. Se você não acreditar de todo o coração na ternura de Deus, não conseguirá se relacionar com Ele da maneira que Ele deseja. O quinto dos 7 atributos que Deus declarou a Moisés é que Ele é o Deus da verdade. No original, essa palavra significa ser fiel ou confiável. Deus é absolutamente fiel e sempre faz o que promete se ousarmos crer nele. Muitas pessoas tentam acreditar na palavra de Deus ou nas promessas de Deus sem ter visto a sua glória, isto é, o seu caráter. Se o seu coração não estiver convencido de que Deus, por natureza, é bom, gentil e confiável, você não terá fé para crer nas promessas dele. A fé não é algo que exige técnica. É nos conectarmos à glória de Deus. O sexto e penúltimo atributo é que Deus guarda a beneficência em milhares. A palavra original hebraica traduzida aqui como beneficência é a mesma usada no quarto atributo. A pergunta é: por que Deus se daria o mesmo atributo 2 vezes? A resposta é clara. Ambos vêm acompanhados de outra palavra. Na primeira vez, Deus diz que ele é grande em beneficência. A palavra grande é um adjetivo e neste contexto significa muito, abundante. Da segunda vez, Deus acrescenta um verbo e um número. Ele diz que guarda beneficência em milhares. O significado original é que Deus guarda cuidadosamente sua bondade para conosco por toda a eternidade. O significado da palavra milhares, na numerologia bíblica, significa um tempo infinito. Simplificando, o que Deus está dizendo aqui é: minha glória é cuidar de você e garantir que sempre serei bondoso para com você. O sétimo e o último atributo que Deus revelou a Moisés é que ele é perdoador. Deus disse que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O significado de perdoar é absolver, remover ou desconsiderar. Aqui Deus descreve sua impressionante glória, nos dizendo quais são as coisas que ele escolhe perdoar, remover de nós e desconsiderar. E essas 3 coisas que Deus escolhe perdoar são progressivas. Iniquidade significa perversidade, culpa ou depravação. Transgressão significa rebeldia, que fala de atitude. A palavra pecado deriva de um termo que significa errar o alvo, mas sempre envolve uma ação proposital. Deus afirma que sua glória é perdoar nossa maldade, nossa rebeldia e até o que fazemos propositalmente contra ele. Já ouvi dizer que Deus não perdoa o pecado cometido propositalmente, mas eu nunca soube que existia outro tipo de pecado. Nós escolhemos pecar e Deus escolhe perdoar. Essa é sua natureza gloriosa. É tão lindo ver que bem aqui, no meio do Velho Testamento, com um povo rebelde, Deus mostra o quanto ele realmente é bom. Paulo cita o profeta Isaías quando diz em Romanos, capítulo 10, versículo 21. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde.
Outra vez vemos a maravilhosa natureza de Deus, que não pode jamais parar de nos amar. A aparente contradição. Quando lemos essa passagem, deixei propositalmente a última parte de fora para só agora falar sobre ela. Depois de descrever seu caráter glorioso no versículo 7, Deus continua com a seguinte declaração: que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Por muitas vezes já ouvi cristãos declarando isso fora de contexto para justificar a bagunça em que a sua vida se encontra. Eles dizem que seu pai, avô ou bisavô deve ter cometido algum pecado e agora Deus está visitando a iniquidade deles e julgando-os pelo pecado de seus ancestrais. Que terrível teologia da velha aliança! Em Cristo, todas as maldições hereditárias já passaram e tudo se fez novo. Vamos analisar essa aparente contradição que, na verdade, não tem nada de contraditório. Deus nos mostrou claramente, descrevendo-se em 7 atributos incríveis, que Ele é compassivo, amigável, paciente, terno, confiável, que não se ira facilmente e perdoa incondicionalmente. Veja o que diz o 7º atributo, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Logo após dizer isso, ele acrescenta que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Como Deus pode primeiro dizer que é tão bom e perdoador e imediatamente acrescentar que ao culpado não tem por inocente? Se nós, de livre e espontânea vontade, escolhermos rejeitar esse Deus maravilhoso, sua bondade e perdão, então nada mais resta a não ser a lei pela qual devemos ser julgados. Deus jamais quer que alguém prove da sua ira, que sua natureza santa exige que seja derramada sobre o pecado. Só o que Deus sempre quer que experimentemos é a sua misericórdia, bondade e perdão. Se, contudo, escolhermos rejeitar sua bondade, então, com o coração partido, ele tem que observar enquanto sofremos as consequências da nossa terrível escolha, que é o julgamento. Mas espere, a outra linda parte dessa história. Deus diz que ele jamais tem o culpado por inocente. E como já concordamos que ele é bom, compassivo e perdoa tudo, quer dizer que diante dele as pessoas já não são mais culpadas, a menos que rejeitem seu incrível amor e perdão. Ninguém mais precisa ser culpado aos olhos do nosso amoroso Deus. Todos podem ser perdoados. Você consegue enxergar como a religião e a leitura da Bíblia com as lentes da velha aliança têm distorcido a imagem do nosso amado Deus e feito dele um Deus irado e punitivo, que ele absolutamente não é? Existem 2 maneiras de rejeitar a bondade e o perdão de Deus, declarando abertamente que não queremos recebê-lo, o que cristão algum jamais faria, ou através da justiça própria, uma maneira muito mais sutil, que é uma tentativa de obter a bondade ou o perdão de Deus por mérito próprio. Uma vez que a glória de Deus só pode ser recebida como um dom gratuito, se tentarmos merecê-la, então já a rejeitamos.